São 18 horas em Maputo, 17 em Paris e Luanda, 16 horas em Bissau e São Tomé, 15 na cidade da Praia. Está a ouvir a RFI em português. Neide Ribeiro. Está fechado o governo de coligação na Alemanha, abrindo assim caminho ao líder do centro-esquerda, Olaf Scholz, para substituir a chanceler Angela Merkel. Na Etiópia, a guerra aproxima-se da capital, com os rebeldes do Tigray a menos de 200 quilómetros de Addis Abeba. A ONU diz que mais milhões de pessoas precisam de ajuda. Em Paris, abre ao público esta quarta-feira a exposição Resistência Visual Generalizada, que junta fotografias, vídeos e livros realizados no âmbito dos movimentos de libertação dos anos 60 e 70 em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controlo técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Está fechado o governo de coligação na Alemanha. Os três partidos que negociam o próximo executivo apresentam um acordo de coligação, abrindo assim caminho ao líder de centro-esquerda, Olaf Scholz, para substituir a chanceler Angela Merkel. Miguel Martins. A antiga campeã de trampolim Annalena Baerbock deverá ser a primeira mulher a chefiar a diplomacia do Berlim. Esta especialista em direito internacional tem 40 anos e foi candidata infeliz do Partido dos Verdes nas legislativas de setembro. Ela prometeu mais firmeza quanto à Rússia e à China e ainda colocar os direitos humanos no centro da diplomacia alemã. Enquanto isso, Christian Lindner, dos liberais do FPD, terceira força mais votada, deveria ficar com a pasta das finanças. Com 42 anos, ele tem-se pautado sempre pela austeridade orçamental. Por seu lado, o escritor de sucesso e filósofo ecologista Robert Habeck deveria obter o Ministério da Economia e Proteção do Clima, um cargo que lhe deveria garantir o abandono do carvão até 2030. O SPD, sociais-democratas do primeiro-ministro Olaf Scholz, deve, pois, ter como parceiros de coligação os verdes e os liberais do FPD. A Interpol iniciou hoje uma reunião anual em Istambul, na Turquia, de onde sairá a nova liderança da Organização Policial Internacional, disputada por contestados representantes da China e dos Emirados Árabes Unidos. O relato é do nosso correspondente na Turquia, José Pedro Tavares. A reunião analisará também as ameaças globais de segurança e tendências na evolução dos diferentes tipos de crime. Mas todos os olhos estão colocados na eleição do novo presidente da Interpol. Os 194 países-membros irão votar amanhã com o voto por país. A atenção justifica-se devido à controvérsia que tem envolvido os presidentes passados e os candidatos atuais. Há 12 anos, o então presidente sul-africano Jackie Selebi foi obrigado a demitir-se por ter sido acusado de ter recebido dinheiro de um traficante de droga. Em 2017, Meng Hongwei, o primeiro chinês a liderar a Interpol e que tinha feito nome nas operações anticorrupção na China, desapareceu misteriosamente quando regressava ao seu país a meio do seu mandato. Mais tarde, soube-se que ele tinha sido detido pelas autoridades chinesas e acusado precisamente de corrupção. Os principais candidatos agora em Istambul são também controversos, nomeadamente o candidato chinês Hu Binshan, que é funcionário do Ministério da Segurança Pública. Também o candidato dos Emirados Árabes Unidos, Major-General Nasser Ahmad Al-Raizi, já foi acusado de ter estado envolvido em detenções arbitrárias e casos de tortura na monarquia do Golfo Pérsico. O receio de muitos é que, se estes candidatos ganharem a eleição, os seus países instrumentalizem a Interpol para perseguir dissidentes políticos e críticos dos respectivos regimes. A credibilidade da Interpol tem sido posta em causa, com muitos países a abusarem e a emitirem alertas vermelhos, o mandado de detenção internacional para muitos cidadãos por motivos políticos ou por crimes menores. José Pedro Tavares, RFI em Ankara. Continuamos a ouvir a série de reportagens em Portugal em torno dos 200 anos da morte de Napoleão e das invasões francesas. O Major Lino Graça é o diretor do Núcleo Museológico do Museu Militar de Bussaco, no centro do país, onde em 1810 se travou a maior das batalhas, no moinho que serviu de quartel-general ao Marechal Masséna, chefe das tropas gaulesas. O Major Lino Graça reconhece a importância estratégica deste local. Aqui neste moinho, Moura, Masséna instalou o seu posto de mando. Daqui ele tem uma perspectiva quer da serra, quer do outro eixo de aproximação, em Sula. Pode perceber o movimento das tropas e dá para perceber daqui a dificuldade que o terreno representava para as tropas francesas. Claro que Masséna estava consciente disso, não é? Eu saberia que só podia utilizar a infantaria e sabia que ia fazer um ataque frontal a uma posição que estava no cimo da serra
em vantagem. Uma das razões que poderá ter tido algum peso na decisão de Macena terá sido uma má informação resultante de reconhecimentos que não foram bem sucedidos. Terá pensado que na Serra, as forças que estavam instaladas na Serra não seriam o grosso do exército anglo-luso, mas sim uma força de menor potencial. E Macena, no seu posto de comando aqui, terá acompanhado as manobras até decidir que acabava o ataque e que teria que ter outra opção. O Major Lino Graça, diretor do Núcleo Museológico do Museu Militar do Bussaco, entrevistado por Miguel Martins. Major Lino Graça, que é o nosso convidado esta quarta-feira. São Tomé, 102.8 FM. Os guerrilheiros separatistas da Frente Popular de Libertação do Tigray conquistaram no passado sábado Sherobit, uma cidade que fica a cerca de 200 quilómetros da capital, Addis Abeba. A ONU, França, Alemanha e Estados Unidos já fizeram um apelo aos cidadãos para abandonarem o país. Stephanie Palma. Este pedido vem na sequência de um aumento de combates e de um intensificar da guerra entre as forças do Tigray e o governo central nas últimas semanas. A ONU pediu esta segunda-feira que se coordene a evacuação e que se assegure que todos os membros elegíveis, familiares do pessoal destacado no país, saiam da Etiópia o mais tardar até amanhã. A embaixada francesa na capital, Addis Abeba, também já instou os cidadãos franceses a abandonarem a Etiópia imediatamente através de voos comerciais ou, em caso de necessidade, em voo charter. Devido ao avanço rápido do conflito, os Estados Unidos da América e a Alemanha também já fizeram o mesmo apelo aos seus nacionais e pediram que estes saíssem da Etiópia o mais rápido possível. O avanço dos líderes rebeldes abre uma nova etapa nesta guerra civil que dura já mais de um ano no país e que, segundo a ONU, já levou cerca de 400 mil pessoas a uma situação de fome. Esta guerra separatista já fez milhares de mortos e mais de 2 milhões de deslocados e está a causar uma crise humanitária severa. As Nações Unidas têm tido muita dificuldade em enviar ajuda humanitária para o Tigray e já acusaram o governo central de bloquear o processo, o que levou a Addis Abeba a expulsar 7 quadros da ONU que trabalhavam na Etiópia. O conflito está a escalar em tal ordem que Abiy Ahmed, primeiro-ministro do país, já se comprometeu a ir para o campo de batalha lutar contra os rebeldes da região do Tigray. A ministra dos Negócios Estrangeiros guineense disse esta quarta-feira que uma das grandes prioridades de cooperação entre a Guiné-Bissau e a União Europeia é o acordo de pescas. Suzy Barbosa falava à comunicação social depois do encontro com a diretora-geral do Serviço Europeu de Ação Externa, a embaixadora Rita Laranjinha, que se encontra em Bissau. A Guiné-Bissau tem o terceiro maior acordo de pesca com a União Europeia, depois de Marrocos e da Mauritânia. Em Paris, abre hoje ao público a exposição Resistência Visual Generalizada, que junta fotografias, vídeos e livros realizados no âmbito dos movimentos de libertação dos anos 60 e 70, em Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Cabo Verde. A mostra está patente até 15 de janeiro e é comissariada por Catarina Boeiro e Raquel Scheffer. O objetivo é lembrar que a descolonização não pretendia ser apenas política, mas também estética, explicou à RFI Raquel Scheffer. Um dos objetivos da exposição, que é, digamos, criar uma cartografia das formas visuais e de formas visuais que assentam numa imbricação entre resistência política e resistência estética, porque na altura se concebia a descolonização num sentido vasto, ou seja, enquanto não só um processo político, económico, mas também um processo de ordem cultural, estética, cognitiva, etc. Teria de haver, segundo a visão daquele período, uma descolonização cultural, perceptiva, cognitiva, pedagógica, etc. O que é esta exposição? Portanto, esta exposição parte de um conjunto de livros de fotografia produzidos no âmbito dos movimentos de libertação dos países africanos de língua portuguesa, portanto do MPLA, Frelimo e PAIGC. Expõe esses livros e depois articula esses livros com toda uma constelação de outros objetos visuais, filmes, fotografias, documentos vários relacionados com esse espólio. As explicações de Raquel Scheffer ao microfone de Carina Branco é o ponto final neste bloco informativo.